Graça e paz, igreja, é uma alegria estarmos juntos. Deixa eu me organizar aqui um pouquinho, né? Só para me encaixar aqui em alguns textos. É uma alegria tão grande, um privilégio estarmos juntos. Estive no final de semana fora do Rio de Janeiro. Então, assim, para mim é muito bom estarmos de volta na igreja, estarmos com os irmãos. É como bom percebermos o quanto Deus tem feito e tem agido de uma forma tão graciosa, né? Então, nós queremos agradecer muito a Deus, né? Deixa eu me encontrar aqui, né? Porque está meio lento. Me distraí no louvor e na adoração e acabei não me preparando aqui como deveria, né? Mas, assim, tivemos uma alegria grande. A irmã Sofia Tabosa estava ali compartilhando comigo de que acabei indo na terra dela. Eu não sabia que ela era do Belém do Pará. Então, assim, bem bacana. Ao mesmo tempo, eu fico tão grato a Deus pela igreja em si, né? A igreja, seja aqui no Rio, seja em Niterói. Ontem estávamos num DNA, cooperando com uma igreja lá em Niterói. E tudo isso vem mostrando para mim como a igreja do Senhor Jesus ela é linda, como a igreja ela é tão diferente nos seus estilos. Estava até brincando com o pastor Vitor, né, que eu, assim, não me sinto muito confortável por causa da blusa, assim, vir pregar desse jeito. Eu sou mais quadrado um pouco, né? Mas eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a nos encaixar e, de alguma forma, ilustrar com algo tão importante que é todo esse tema que nós estamos trabalhando nesses dias e que eu tenho a honra e o privilégio de compartilhar da parte do Senhor. Eu queria dizer para você que essa série de mensagens com o tema servir, ela é muito, muito séria, ela é muito fundamental para a nossa caminhada. Você já tem reparado que não é só uma estratégia de imaginar se eu posso vir a trabalhar no ensino. E eu estava assim de manhã hoje, olhando nome a nome, dando uma olhadinha, e eu estava fazendo uma avaliação pessoal nos nomes. Não fui eu que contribuí com nenhum desses nomes, mas assim, eu comecei a ver, será que eu estou servindo a Deus em cada uma dessas áreas, né? Me lembrei até que de crianças, na época que o Luiz Felipe era pequeno, nós não tínhamos aqui ainda nem o piso, era poeira, a gente precisava com aquele irmão Paulo, né? Ele nem estava hoje aqui, ele sentava sempre ali, né? Que ele cuidava lá é coisa antiga, né? Ele cuidava do berçário do Banerje, coisa antiga, né? Do Banerje. E, puxa, eu já passei pelas crianças, né? Já dei uma passadinha pela recepção também. Na cantina eu já me envolvi algumas vezes. Na comunicação eu não ajudei ainda, né? Tenho uma chance, vou fazer um teste ali com eles. Mas, de fato, passa. Além disso, casais, puxa, eu pude já ajudar. Oração eu amo. Escola dominical, puxa, eu já dei aula na escola dominical, né? Quem era a minha líder naquela época era a Esther. Ela não sabe de uma coisa, vou até contar para ela hoje, né? Eu me lembro de uma das reuniões que ela teve conosco. Como era bom ministrar da palavra lá na escola dominical. E ela falou uma coisa que encasquetou meu coração. Ela falou assim: para ser professor da escola dominical, você tem que amar ser professor da escola dominical. E eu, assim, sou muito engenheiro na minha cabeça, tudo é 0 ou 1, né? Então eu fiquei pensando assim, será que eu amo ser professor da escola dominical? Eu falei assim, puxa, eu gosto. Eu ministro, pela graça de Deus, Ele me tem capacitado. Mas eu me lembro que eu repensei lá na escola dominical, porque eu falei assim, amar de paixão, eu acho que eu não amo de paixão. Mas, puxa, já passei por lá com muita alegria, tanto tempo ministrando, né? E tantas outras áreas, né? Da igreja, nas células a gente tem podido trabalhar. Sabia que eu me encaixei até em missões? Eu e você podemos encaixar em missões. Sabe onde que eu me encaixei em missões?
Ontem eu estava fazendo missões, estava lá em Niterói, ajudando, apoiando uma igreja a ela expandir as suas atividades. Nós estávamos ali testemunhando do Evangelho, falando mesmo de que podemos ir além, né, para honrar a Deus e pregar o Evangelho. Então, não é só, de fato, uma palavra como o Kaique estava falando para a gente, né, que está assim, de forma tão bem ilustrada para nós. Essas caixas, eu não sei se você gosta ou não, mas algo que me lembra, quando eu era novo em São Paulo, eu morava do lado de um Ceasa, e eu ia comprar mangas com meu pai, às 4, 5 horas da manhã, quando era um sábado. E olha, toda vez que você vê uma caixa dessa, você tem alguma ideia de que vem algum serviço para você, não é verdade? Queridos, então, olharmos para todo este tema, não é algo distante, é muito mais pessoal do que você possa imaginar. Está muito mais próximo de mim e de você do que você possa perceber. E em tudo isso, nós somos provados no nosso coração. E algo assim, de todas as ministrações, as duas que eu não acompanhei no domingo passado, porque estava viajando, eu já as escutei logo que eu cheguei no Rio, e eu tenho ficado marcado com todas elas, mas uma palavra me tocou muito ao coração. Não sei se por causa da minha viagem lá para o Pará, ou não, mas é a palavra que o Roberto outro dia deu, o pastor Roberto, sobre unidade. Quando eu estive lá em Belém do Pará, é uma coisa tão improvável, eu fui lá falar um pouco sobre células, numa escola de líderes lá, da igreja Assembleia de Deus de Belém do Pará, o Templo Mãe. E aí, mergulhando na história, eles que estão fazendo 108 anos de um exército de 108 anos de um exército de irmãos para transformar a nação. Até cantei lá. De fato, o sonho deles é o mesmo que o nosso. Mas você sabia que a Assembleia de Deus nasceu no Brasil, fruto de uma divisão numa igreja batista? Aí eu fico assim a pensar, tudo o Senhor tem o controle. Mas a unidade é algo, querido, que eu e você não podemos negociar. Servir a Deus vai exigir de nós unidade. Caso contrário, nós vamos bater cabeça. Caso contrário, nós vamos patinar. E eu achei tão lindo, pastor Vitor, daqueles irmãos, no culto de manhã, me chamaram à frente. E aí eles assim, estavam assim, ora iam me dar uma palavra, né? E aí eles vão encaixando na dinâmica do culto deles. E eu falei assim, mas um pastor lá me chamou, me colocou lá na frente da igreja inteira. E ele virou e falou assim, nosso pastor titular, o Sendo, ele estava viajando, ele já fez no passado isso, com um pastor batista no templo. E ele pediu para a igreja inteira ficar de pé e falar assim, nós queremos abençoar a primeira igreja batista de Copacabana, para que lá eles ganhem o Rio de Janeiro. Queridos, aquilo me marcou, aquilo tem ecoado no meu coração até hoje, que no passado podemos até não ter andado em unidade, que gerou uma grande, talvez a maior denominação evangélica do Brasil. Né? O Roberto está me assessorando aí. Eu fico a pensar, será que nós estamos na véspera de uma nova divisão? Será que, com tantos desafios de serviço, nós estamos com alguma diferença entre nós que não nos permita caminhar juntos? E dentro deste contexto, eu queria trazer, ó Deus, a palavra nessa noite do Senhor, com uma convicção muito clara de que nós temos mesmo, de que temos uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Nós estamos tratando, eu decido servir, e você vai falar assim, Luiz Otávio escreveu errado. Porque ali está escrito, eu decidi servir. E eu queria te dizer que eu preferi ajustar esse tema, me permita, pastor Vitor, Roberto, Cantarino, né, a igreja inteira, como também um testemunho pessoal. Porque eu posso decidir amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Mas eu queria neste tema, e eu vim trabalhando isso no meu coração com Deus, eu comecei a reparar por que eu tenho feito as coisas, quais são as motivações do meu coração, e por que eu tenho sido despertado para servir a Deus de alguma forma. Por isso eu adaptei e tenho ali chamado de, olha, eu decidi servir.
mesmo expondo, essa foi a temática que me foi passada, mesmo tendo que expor a própria vida. E eu queria lhe falar algo. O nível de serviço que Deus aguarda que nós nos posicionemos diante dEle, não só diante desta igreja, mas diante de outras igrejas, de outras comunidades que você talvez possa ser desafiado a ajudar, você precisa entender que existe um patamar de servir a Deus, que isso vai requerer a nossa unidade e vai requerer de todo discípulo de Jesus, a cada dia que passa, mais desafios no que tange a se expor a si mesmo. Creio que nós não teremos mais daqui para frente um tempo de servir a Deus com muito conforto. As pressões estão de todos os lados. O caminho que nos leva ao céu é uma porta. A porta que nos leva ao céu é Jesus Cristo. E esse caminho ele é estreito. A minha impressão é que talvez nós já estamos começando a ir para o céu. Antes a gente ia de peito aberto, agora nós estamos andando assim, ó, igual o passo de balé. Porque o negócio está ficando estreito para mim e para você. E aí, quando o caminho aperta, as dificuldades surgem, nós vamos mudar a nossa decisão de servir? Eu queria que você parasse para pensar sobre isso nessa noite com muita clareza. Ou seja, eu decidi servir, mesmo expondo a própria vida. E eu queria te dizer algo: se você tem família, muitas vezes você leva a reboque toda a sua casa. E isso pesa no nosso coração. Mas vamos recapitular rapidamente. A primeira mensagem, qual foi? É de servir como Jesus. Foi a primeira mensagem lá com o pastor Vitor. A segunda mensagem que nós tivemos foi de eu decido servir como um caminho. O serviço cristão é um caminho. Servir a Deus através do caminho cristão, do serviço cristão. Mas não só isso, logo em seguida veio o pastor Vitor pregando, porque olha, eu decido servir porque eu sou servo. E nós vimos que o servo real de Jesus, ele tem que se alinhar a servir a Deus com toda a sua vida. Mas não só isso, uau, sumiu, voltou, né? Mas assim, eu decido servir para viver o propósito. Foi uma mensagem do pastor Roberto. Cada um de vocês, eu e você, temos um propósito de Deus na nossa vida. E eu e você somos desafiados a viver esse propósito servindo a Deus. Ou servindo para cumprir então o propósito das nossas vidas. Não importa a alternância dessa palavra. Mas nós também temos uma decisão de servir, mesmo hoje pela manhã, que em martírio, entendendo quem somos igreja e efetivamente entendendo que até martírios, muitos do que andavam e serviam a Deus, viveram durante muito tempo. Agora, eu não sei se você já reparou quanto ao serviço. Lá o autor Nate Palmer, no livro Serviço como Adoração, ele diz assim: você já percebeu que servir é uma atitude incessante? Servir é uma atitude incessante. Desconecte a sua mente do serviço cristão a Jesus. Você mãe, você pai, você continuamente está servindo na sua casa. Você já reparou que não tem jeito? Eu de vez em quando ligo para o Luiz Felipe e vejo ele com cara de cansado. Aí eu falo assim, mas por que você está com essa cara de cansado? Eu sou um chefe chato e ele trabalha comigo. Eu falo assim, olha, eu não quero funcionário nenhum aqui com cara de sono. E eu vi ele com cara de sono, chamei ele na minha sala e falei assim, o que está acontecendo? Por que você está com essa cara de sono? Aí ele falou assim, pai, eu fui acabar de varrer a casa às 3 horas da manhã. Ele já está enquadrado. Vai me dizer que não serve. Não tem jeito, né? Assim, não tem jeito, um dia chega. Né? Hoje ele economiza luz, ele pede água da casa, né? Estou devolvendo as que ele anda me dando aqui do púlpito, né? Então assim, ele de fato se encaixou no serviço da sua casa. Meu irmão, servir é algo incessante. Você vai morrer servindo a você, ao seu próximo, ao seu chefe, à sua igreja, ao seu pastor, ao seu Deus. Você vai servir de um jeito ou de outro. Então o tema é mais do que singular. Ele é mais do que importante para mim e para você. De fato é algo como respirar. Não tem como não servir. Se você não quiser, eu às vezes falo assim, eu estou lá sentado no sofá,
né? Eu paro um pouco em casa, de repente a Suzane passa e me pede uma coisa. Eu falei assim, puxa, parece que você tem um gostinho de me ver sentado e me chamar para fazer alguma coisa, né? Mas ela, puxa, como ela tem cuidado de mim, né? Eu ando com a vida muito atribulada e ela tem, assim, servido demais lá em casa, tem sido uma inspiração. Mas eu queria que você então começasse a meditar algo para nós vamos então esquentar as baterias. Você estaria disposto? Se o tema é servir, mesmo que tendo que expor a própria vida, eu te faço uma pergunta para trazer esse assunto para o seu colo, para as suas mãos, para os seus braços. Você estaria disposto a servir, mesmo expondo a sua própria vida? Eu quero te dizer que não tem jeito. Quando eu escolho servir a minha família com o trabalho que eu tenho durante a semana, quando eu vou para as plataformas de petróleo, quando eu vou para as indústrias de siderurgia, quando eu pego a estrada para poder cumprir o meu trabalho e servir a minha casa de alguma forma, eu estou expondo a minha própria vida. Isso é natural. Cada um de nós, no seu exercício, você expõe. No entanto, nas questões espirituais, do serviço a Deus, a sua igreja e o seu reino, para cumprirmos o propósito, isso também é verdade. E eu queria, então, convidar você. Eu não fiz a transcrição completa do texto aí para a tela, mas se você tem a sua Bíblia eletrônica, ligue ela, né? Se você tem a de papel, que eu também gosto, por favor, folheie ela até o primeiro texto em Marcos 10, de 32 a 45, eu queria que você pudesse acompanhar comigo. Eu já transpassei para cá para facilitar, mas eu queria muito que você acompanhasse esse texto de 32 a 45. Me perdoe, é um texto um pouco mais longo. Eu, de fato, quero focar principalmente no versículo 45, que está grifado, mas eu queria que você tivesse a percepção do contexto desse texto em si. E a Bíblia então nos diz lá em Marcos 10, 32 a 45, no 32 começam assim: iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E voltando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com o que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhe: em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indagar-se contra Tiago e João. Mas Jesus chamou-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos.
Se você quiser ser o primeiro, será servo de todos. E por fim, o 45 nos diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto, um pouco longo, traz um contexto de uma disputa entre os discípulos. Aquelas disputas bem típicas de nós, seres humanos, de interesses pessoais. E nesse caso, era quem ia sentar à direita e à esquerda de Jesus no reino dele. De fato, Jesus vem cercando todo este conhecimento, esclarecendo todo este contexto, mas de qualquer forma, o que a gente percebe é que, ao término de toda essa explicação, de todo este texto, fica muito claro de que Jesus queria chegar e confrontar a eles, de que quem quiser ser o primeiro, será servo de todos. E na caminhada cristã, nós precisamos entender também, se nós queremos avançar no serviço do Senhor, se nós queremos honrar a Deus com a nossa vida, eu e você temos que dar passos rápidos, diretos, objetivos e focados para servir a Deus cada vez mais. Eu sei que temos uma igreja muito serva aqui em Copacabana, mas eu te pergunto, olha, o nosso Cristo não veio para servir. Será que eu e você estamos acostumados a sermos servidos? Será que eu e você, talvez não envolvido com algumas atividades, a gente acaba se tornando crítico daqueles que estão fazendo? Será que quando nós estamos assim, talvez com a CPU um pouco mais livre da nossa vida e da nossa agenda, será que nós estamos realmente dispostos a servir? E não só isso, mas de dar a sua vida, Olha só, o dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, aqui existe uma conexão entre serviço e entrega de vida. Não existe, não creio nisso, numa vida confortável demais, quando nós queremos servir a Deus com intensidade. Bati o olho aqui, olhei para uma pessoa aqui da igreja. É um irmão assim que ama servir. Todas as coisas que a gente faz, os veredas, ele está sempre servindo. Ou seja, essa pessoa, naturalmente, por escolher servir, ela não tem muito do seu conforto. Se ele fosse, num veredas antigas, servir normalmente, ele talvez pudesse chegar às 10h45, porque não teria nada até então para ele poder cooperar. Mas não, a gente chega às 8, ele chega às 8, ou já chegou antes da gente. Por quê? Porque ele quer servir. Então, servir passa por uma entrega de vida radical. E mais, não só isso. O objetivo do serviço cristão a Deus tem um propósito. E aí eu gosto desses destaques da palavra de Deus e me inspira. A Bíblia fala assim, para o resgate de alguns. Não. A Bíblia fala assim, a proposta do serviço é resgatar muitas vidas. Deus quer que você se entregue para que muitas vidas tenham um encontro com Jesus. Eu tenho parado para avaliar e perguntar para o Luiz Otávio. Ok, durante anos você tem buscado servir, durante anos você tem tido a sua agenda disponível, mas quantas pessoas de fato vieram a Jesus através de você? Quantas pessoas você tem ajudado ali, mexido na sua agenda para caminhar? Quantas? Essa é uma avaliação que eu e você precisamos fazer frente a este texto. Porque a Bíblia fala assim, Kaique, eu quero que você sirva. E que você sirva com toda a sua vida. Para que muitos sejam resgatados através de você. Isso muda completamente. Eu e você somos inseridos nessa caixinha de missões. Se formos ler esse texto e se formos encaixar a nossa vida neste contexto. Não adianta. Talvez a gente coordenar tantos veredas antigas, se de fato eu não estou cooperando para que muitos possam ir para aceitar a Cristo. Óbvio que estamos investindo no crescimento da igreja, isso tem um valor muito forte, muito importante, mas a Bíblia, ela insiste em algumas coisas. Olha, a Bíblia fala assim, que Jesus, ele morreu e ele atraiu, quando o madeiro foi levantado, ele atraiu a todos. A Bíblia traz esse gigantismo dessa percepção. A vontade de Deus é que meia dúzia se salvem? Não, todos se salvem. Então, estes extremos estão conectados na missão de servir. E isso é sério demais. Eu e você temos que continuar fazendo o que temos prazer e alegria em fazer.
Mas eu tenho que avaliar que eu tenho que estar disposto a expandir a minha agenda ou apertar o meu tempo de conforto para que eu encaixe o propósito de Deus, que é a salvação de muitos. Isso é algo que, se nós passarmos por esse tema de serviço, sem confrontarmos os frutos das nossas vidas diante do Senhor, não vai ter adiantado muito. Nós vamos ter mais um período de conceito teórico. E eu queria então convidar você a ler mais um texto, né? A ler mais um texto. Josué, capítulo 24, seria dos versículos 1 a 15, mas eu vou encolhê-lo. Eu queria ler somente Josué 24, esse contexto começa no versículo 1, Josué reunindo as tribos de Israel em Siquém. Josué então diz ao povo, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão. E ele vem trazendo toda a narrativa, né? Ele tirou os vossos pais do Egito, vistes ao mar, e os gregos perseguiram os vossos pais e carros e cavaleiros até o mar vermelho, né? E eles clamaram ao Senhor, diz o texto, e eles então, saindo do mar, eles foram à terra dos amorreus e habitaram além do Jordão, né? E o texto vem todo trazendo toda essa recordação que Josué está trazendo para o povo de Deus, ao ponto que ele chega e começa então a dizer no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Olha só, ele confronta e chama todo o povo de Deus. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: fala dos deuses antigos, dos amorreus, ou o Deus do pai, fala assim: nós temos que tomar uma decisão, a quem nós vamos servir com sinceridade e com verdade. Ou seja, servi-o, teme a Deus e sirva. Querido, talvez a nossa morosidade em servir possa refletir uma ausência de temor a Deus. Josué, ele confronta o povo e fala assim: se vocês temem a Deus, sirvam o mesmo. Ele é digno de serviço, ele é digno de uma entrega total. E ele então vem avançando e diz: sirva com sinceridade, deitai fora os seus deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. De fato, queridos, quando nós falamos assim: ou eu vou servir a mim mesmo ou ao meu Deus, eu preciso entender que, se eu escolher viver uma vida para me servir, o Deus da minha vida sou eu, não é o nosso Deus. Para pensar nisso, querido. Eu sei que você tem um coração do Senhor, eu sei que você ama a Deus, mas quantos frutos eu e você temos dado? Precisamos, nessa temática, parar e considerar fortemente isso. Ou seja, o que é a igreja então? Vimos com o pastor Roberto, num dos temas, e pastor Vitor, mas saquei daquele vídeo o que é a igreja, que ele colocou para nós, num desses domingos, que eu não lembro mais qual. Vimos com o pastor Roberto que igreja é você. Igreja sou eu, com um propósito e uma missão. Não existe igreja, parede e templo. O que existe é um templo aqui, uma construção onde nós nos reunimos. Mas igreja sou eu e você, se já entregamos a nossa vida para Jesus. O selo do Espírito Santo na nossa salvação, no nosso coração, é o selo da obra autêntica. E então, se somos igreja, a igreja sou eu e você. E nós precisamos entender o quanto nós amamos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que você ama a Deus, nenhuma dúvida, nenhuma, zero. Mas eu queria te perguntar: e os frutos? E os muitos frutos? A Bíblia fala que os verdadeiros discípulos, eles serão identificados como verdadeiros discípulos se eles derem muito frutos. Não são frutos. Tem diferença.
verdadeiros discípulos vão ser vistos se nós dermos muitos frutos. Ou seja, eu sou uma igreja, eu sou a igreja, eu tenho um propósito de ir por todo mundo, pregar o evangelho, de honrar a Deus, viver para adorá-lo, mas eu não posso esquecer que eu também tenho uma missão. E a missão de um discípulo de Jesus é dar muitos frutos. Não tem jeito. Eu preciso ser sincero com você. Eu preciso compartilhar essa absoluta certeza no meu e no seu coração. Ou seja, temos um propósito e somos uma igreja com uma missão. Agora, eu queria parar para pensar então nessa questão de servir a Deus com intensidade, se necessário for, expondo a própria vida, pegando lá os primeiros. Por que eu coloquei os primeiros e coloquei somente Pedro? Porque em Lucas capítulo 5, versículo 10... Lucas capítulo 5, versículo 10, deixa eu achar ele aqui. Jesus vira para Lucas, Jesus vira para Pedro no livro de Lucas. E esse texto de Lucas é o chamado de Jesus a Lucas e os dois mais discípulos. E Simão Pedro, então, ele que estava lá pescando em Lucas capítulo 5, Jesus chega para ele e diz assim no versículo 8: E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele, e todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, olha só, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. O chamado do primeiro discípulo, dos primeiros ali, mas focando em Pedro, foi algo que tem algo muito singular nessa palavra de Jesus para Pedro. Ele vira e fala assim: não tenha medo. Sabe o que isso significa? Servir a Deus com intensidade, expondo a nossa própria vida, vai gerar receios alguns momentos da caminhada, se não em todos. Assim, ontem estava assim vendo como as pessoas amam a Deus. Um dos pastores que rodam bastante aí, né? O pastor Roberto também tem rodado, ajudando as igrejas no DNA. Nós, inclusive, já passamos aquela experiência, né, de tentar ir lá para Tanguá, numa conferência com 350 pastores, e nós capotarmos o carro, nem no início do caminho, ainda no Rio de Janeiro, né? Então, assim, nós não chegamos, estragamos toda, né? Ontem o pastor lá falou assim: eu te libero o perdão, depois de quase 3 anos, porque eu arrebentei com o DNA lá, não chegou material nenhum, né? Mas, assim, eu confesso que já saí alguns sábados de manhã sozinho para o DNA. Eu falei assim: será que vem outra novidade por aí? Mas medo nisso não. Mas eu quero te dizer que o objetivo de travar-nos para servir a Deus com intensidade é tão grande, que ontem, por exemplo, o pastor Júlio, de uma igreja muito bacana, eu o conheci 3 dias depois de capotar o carro, com a cabeça inchada. Eu tinha um compromisso de pregar lá em Nova Iguaçu, onde que é? São João do Meriti. Nossa, com a cara parecendo um animal, um bicho. Eu falei assim: eu tenho um compromisso, eu não vou deixar de ir. Falei: cara, eu estou feio para chuchu. Tirei uma foto e mandei. Posso ir assim? Ele pode. Eu o conheci assim. Ele ontem, indo para o DNA, perto da casa do pai dele, os caras botaram arma na cabeça dele, quase que levaram os 2 filhos. Sabe o que ele fez? Pegou o carro com o irmão dele e foi para Niterói. Passou o dia inteiro servindo a Deus. Queridos, tem preço, tem exposição. Tem algumas circunstâncias que não querem que a gente sirva com toda a nossa vida. Eles vão tentar nos deter de todas as formas, nem que seja pela questão do seu conforto, do seu descanso. Eu sei que temos que descansar, né? Cada um de nós vai criando estratégias, e eu tenho as minhas estratégias, de tentar descansar de vez em quando. Mas, de fato, depois, de Jesus morrer, depois de Jesus ressuscitar, né? Ele marca um novo encontro com Pedro. E
Pedro voltou de novo a pescar. Porque parece que todo o projeto de ganhar milhares de vidas para Jesus, parece que ele tinha desistido quando ele viu que Jesus morreu. Mas a Bíblia nos registra mais tarde que Jesus voltou de novo, Pedro estava pescando de novo. E de repente ele fala assim, vai lá, pesca. E eles vêm com 53 grandes peixes. E ele fala assim, é Cristo ressurreto. E sabe, o desafio de servir com a própria vida continuou o mesmo para Cristo ressurreto. Então eu quero te dizer algo. Não é só o Cristo antes da cruz que espera um serviço, que espera uma entrega radical, que expõe a sua própria vida. Porque o próprio Cristo amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho como um sacrifício. Ele se doou, Deus se doou, Ele entregou Jesus, mesmo expondo o seu próprio Filho. Serviço é assim na ótica de Deus. Não existe desconexões. O propósito de Deus para nós é que nossas vidas gerem muitas vidas para Jesus. O propósito de Deus é este. Ele é fundamental. E nós precisamos então perceber ainda mais. E o fim de Pedro? Se nós estamos falando do início da vida de Pedro, como que foi o fim da vida dele? Né? O texto nos diz assim, em João 21. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? Olha só como é que Jesus chegou para eles. Cristo ressurreto. Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Então Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. Mais à frente, o texto no versículo 11 nos diz, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Mais embaixo, lá no versículo 15, o texto começa a dizer, e depois de terem jantado, disse Jesus, o Cristo ressurreto, a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter feito terceira vez. Por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18 diz assim, na verdade te digo. Toda vez que a Bíblia começa a falar assim, na verdade te digo, entenda como um negrito do que Deus está querendo nos dizer. E ele diz assim, quando eres mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Queridos, o flash bíblico de como pode ter acabado a vida de Pedro é dado aqui para nós. Uma indicação de que quando ele era novo, ele fazia o que ele queria com a vida dele, mas que ia chegar um tempo, no serviço de Deus,
que as circunstâncias, as pessoas os levariam para onde ele não quisesse ir. Querido, existe exposição de todo discípulo sincero de Jesus, ainda mais na antivéspera, na véspera, eu prefiro dizer até na véspera do arrebatamento da igreja, que eu creio estamos indo fortemente nessa direção. Eu fico a pensar com você, o quanto nós queremos servir a Deus, o quanto nós estamos dispostos a servir a Deus. E olha só, o Cristo ressurreto tinha uma mensagem urgente para a igreja. Queremos destacar essa mensagem. E qual é a mensagem? Apacente as minhas ovelhas. Se você quer saber a maior prova de amor que você pode dar para Jesus, segundo o próprio Jesus, segundo este relacionamento, essa conversa com Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuide de pessoas que eu colocar nas suas mãos. Queridos, a mensagem urgente de Jesus para a sua igreja, seus discípulos, seus 11 discípulos, qual foi? Cuide de pessoas. Já parou para pensar? Por que eu saí ontem? Para ir lá para Niterói e passar o dia inteiro? Por causa de um compromisso religioso? Não. Eu precisaria muito mais descansar do que estar lá. Mas por quê? Porque eu falo assim, tem servo de Deus que me inspira a servir lá dentro. Eu vou me alinhar a eles, custe o que custar. E queridos, ontem, eu jamais poderia, primeiro não conhecia a igreja. Terminei uma palavra lá, normalmente eu dou sobre visão. Me colocaram ontem, pastor Alberto, para falar sobre escola de líderes, né? Não é muito a minha praia, mas deu para se virar. Né? Então, assim, conheço a escola de líderes nossa, mas a gente vai pisando em ovos. Nós estamos em outra igreja, né? Com 170 pastores e líderes. Acabou, o pastor da igreja me chamou e falou assim, Luiz Otávio, eu preciso de ajuda. Eu creio no trabalho celular. Mas eu já adentrei com um trabalho de discipulado, de células, lá com o G12. Depois migrei para o MDA. Me perdi, a igreja rachou. Eu preciso de ajuda, eu creio que isso é verdade, eu não quero ficar à parte. Será que você pode dar um apoio? Será que você pode contribuir para a gente? Eu falo assim, nossa, eu estou cheio de tempo. Eu falo, André Iglesias, vem cá, ele é o coordenador daquela região. Vamos lá, vamos lá. Queridos, as oportunidades de servir a igreja estão aí, expostas, para mim e para você. A questão é se eu vou fazer uma avaliação. Ah, mas eu estou precisando descansar. Eu volto a dizer aqui, eu tenho as minhas estratégias de descanso, pode não ser parecida com as suas. A minha esposa está ali levantando a sobrancelha aqui, assim, lá em cima, né? Direto. Mas ela, assim, eu brinco com ela que depois da ida para o Pará, ela está me devendo muita coisa, viu? Porque o convite veio por ela. Ela agora está aceitando o convite para o esposo dela pregar em outro lugar. Então, assim, ela está ficando muito engraçadinha, dona Suzane, né? Mas, por quê? Porque eu não venho para cá sem orar. Aí ela começa a brigar comigo, porque eu estou 2, 3 horas da manhã, ela está dormindo, eu estou orando, estou ali, Deus, misericórdia, né? Então, queridos, vai passar por um caminho estreito. Ou você vai escolher ficar sentado no banco. Banco, eu queria te sugerir, para ir para lá, para Copacabana, né? Ficar do lado daquela artista que tem lá perto do posto 6, fica lá de perna cruzada direto, né? Ou lá em Cabo Frio, região dos lagos, é muito melhor do que ficar dentro de uma igreja. Mas aqui, querido, o bicho pega. Porque a pressão vem nessa direção. Cristo espera que eu e você cuidemos de pessoas. Ele disse para o seu primeiro discípulo, vem cá, eu te quero, pescando homens. Ele podia falar assim, eu te quero lá no mercado central vendendo peixe, porque eu quero através do seu trabalho fazer isso. Poderia ter sido, mas eu creio que fica explícito e denuncia a intenção junto com esse texto. São pessoas que Deus quer que você cuide. São pessoas que Deus quer que eu cuide. São pessoas, são igrejas que Deus quer que a gente apoie. São circunstâncias que nós temos que socorrer. Nós estamos agora orando lá na cela por uma pessoa que está com uma irmã numa situação muito difícil. E nós falamos assim, Deus, nós estamos em tal nível nessa situação que nós estamos pedindo é que o teu Espírito vá lá, Deus, e faça o que nós não podemos fazer daqui. Mas o Senhor pode, o Senhor é poderoso para entrar naquela casa, desfazer toda a obra do diabo. Queridos, nós temos a oração que nos faz, eu não passo pela parede, mas a oração passa. A oração sai daqui e vai lá para o outro lugar. E nós podemos, se quisermos cuidar das pessoas, envolver a nossa vida de uma forma radical para isso. O Cristo que veio para todos os povos tinha uma mensagem singular de serviço também à sua igreja. Repare, não é brincadeira.
algo singular da sua mensagem. Qual era? A Pedro também, olha lá. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Por que a Bíblia não fala fruto? Porque tem uma ligação, uma expectativa de Deus de muito fruto. Eu te faço uma pergunta. Que semente você é? Eu pergunto para mim todo dia. Que semente eu sou, Luiz Otávio? Será que eu sou uma semente tão viva que eu começo a tentar preservar a minha morte para que eu fique estéril dos frutos? Você já reparou que quando o serviço é algo de fachada, quando o serviço é algo para dizer se gosta ou não gosta, se o serviço é, vai dar trabalho, né? Vai ter que acordar cedo. Querido, o contexto bíblico, ele é confrontador. É confrontador. Se eu e você não escolhermos ser uma semente, um grão de trigo que doa a sua vida, mesmo expondo aos riscos, para que, morto para mim mesmo, eu viva então unicamente para servir o meu Deus, cuidando de pessoas e entrando e indo aonde Ele quer que eu vá. É incrível. No domingo passado à noite, nossa, a igreja lá estava lotada. Eles falaram assim, Luiz Otávio, você vai dar uma palavra à noite. Eu falei, nossa, não. Nossa, nessa igreja, eu falei, Deus, que palavra. E eu falei assim, pastor Vitor, pensei, e depois falei. Eu falei assim, puxa, eu vim dar uma palavra numa escola de líderes, já falei na sexta-feira à noite para casais, e juntei casal com família, né? Foi tão bom, o meu parceiro Luiz Felipe, para dar aquela palestra lá, tinha que ir comigo, eu tive que dar sozinho. Aquela que nós demos aqui na conferência da família. Mas assim, à noite, o pastor, né, o Felipe Câmara, ele, um jovem, ele entrou, Luiz Otávio, dá uma palavra para a igreja aí, foi embora. Eu falei, nossa, não sei quanto tempo, não sei com nada. Eu falei assim, Deus, eu comecei a pensar assim, sabe igreja, eu vim aqui pensando o que um pastor batista poderia trazer de palavra para vocês. Vendo todo o gigantismo, eu não sei se você viu, na quinta-feira, eles comemorando 108 anos num ginásio de 21 mil pessoas, num ginásio não, sei lá como é que chama aquilo, né? Um centro de convenções, que a gente, para andar no comprimento assim, é mais fácil de carro pelo lado de fora. Eles lotam aquilo ali. Se vocês viram assim, uma bandeira do Brasil na quinta-feira, eu fiquei assim, nossa, eu queria estar lá. Mas, para quê? Eu falei assim, será que Deus tem uma palavra para uma igreja tão gigante assim? Tem televisão, tem rádio, enche 21 mil lugares assim com facilidade. Mesmo pessoas mais humildes, muitas delas. Será que tem alguma palavra? E Deus falou assim para mim, olha, o que eu tenho dado a vocês lá, organização, estruturar um trabalho celular, eles ainda não têm. E a minha palavra para eles foi assim, e eu me lembro, quando eu botei o olho assim, de repente eu comecei a enxergar. A última galeria, um templo de 4 mil pessoas, estava vazia. Eu comecei a ver um monte de pessoas naquele quarto andar. Eu falei para eles assim, eu creio de uma coisa, vocês são tão grandiosos em tudo que fazem, se vocês derem valor às pequenas coisas, a uma pequena célula, vocês vão multiplicar exponencialmente, e eu já vejo a terceira galeria, lotada num único culto, numa única noite, num culto normal, sem nenhuma celebração. Sabe por quê? Porque colar a minha vida na vida de outro, e fazer dela um discípulo de Jesus, é cuidar de pessoas, e isso tem a ver com Deus. E se a gente pega então uma igreja com 20 mil, 30 mil, sei lá quantas mil vidas, se elas continuam pregando pela televisão, pregando pelo rádio, mas se eles partiram para o 1 a 1, Deus vai os multiplicar exponencialmente, e aquele templo não vai mais caber ninguém. Queridos, é assim que o reino de Deus funciona, é assim que funciona. E eu falei assim, olhem para as coisas pequenas também, olhem para um trabalho microcelular, e vocês vão multiplicar de uma forma assim, exponencial para a glória de Deus. Uma outra mensagem singular, né? Jesus nos assegura isso antes de passar para o próximo. Temos que morrer para viver. Temos que perder
para ganhar. Quantas vezes o Luiz Felipe mais velho, ele falava assim para mim mais novo: pai, mas se você fizer assim, você vai perder. Eu falei assim: eu sei, e será assim. Queridos, nós vivemos num mundo onde viver, só vive quem luta pela vida. Mas o reino de Deus é um pouco diferente. Quando Ele me chama a morrer como semente, é porque Ele quer me ver dando vida. E se às vezes eu acho que estou perdendo alguma coisa, é porque Deus vai me fazer ganhar ali para a glória do Senhor. Uma segunda mensagem, e encerrando, algo singular, que Pedro também viu, e que Pedro ouviu de Jesus naquele contexto, é: aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. E a pergunta é: tenho amado a minha própria vida e buscado preservá-la? Será que eu e você temos buscado preservar tanto a nossa vida? Eu quero te dizer, tem uma promessa para quem faz isso: vai perder sua vida. Vai perder. Se o preço do serviço está alto, a ponto de eu e você, nós desistirmos, nós estamos perdendo. Eu fico a pensar, né? Pastor Vitor, há quase 28 anos servindo a gente aqui. Parece que ele perdeu a vida dele inteira. Cuidando de mim e de você. Humanamente parece que ele perdeu. Talvez não tenha curtido tanta vida, mas ele se alinhou a isso aqui, ó. Ele perdeu a vida dele para servir o Deus dele. Ele perdeu a vida dele. Olha, vai para o céu para ver o que ele vai ter lá. E não só isso, olha para a vida dele hoje e vai ver o que Deus tem dado para ele. Deus tem presenteado ele. Sabe por quê? Porque ele morreu. Ele assim, eu achei pesado demais o texto, mas está na Bíblia, não foi eu que escrevi, eu vou ler. Odiar a sua vida neste mundo, passa por isso. O serviço passa eu falar assim: eu não quero mais minha vida desse jeito. Por isso é uma decisão. Por que eu disse ali, eu decido? Não, eu decidi. Eu já falei para Deus. Eu já falei para Satanás: me espreme. Me espreme, capeta. Quanto mais você me espremer, mais eu sirvo a Deus. Quanto mais você quiser me estrangular, eu vou servir a Deus. Só tem um jeito: me tira da tomada, Deus. É o único jeito de parar. Queridos, vai nesse nível de coisa assim. Eu não estou brincando com você. Você acha que nós vamos ganhar Copacabana com uma vida confortável? Será que aquela placa que existia na nossa igreja, já até caducou, passou, que as muralhas em Copacabana vão cair? Você acha que a muralha cai com esse serviço mais assim slow, como a gente gostaria de prestar a Deus? Esquece. Como diz um pastor muito amigo, fala assim: o Rio de Janeiro não é para amadores. Ganhar o Rio de Janeiro, tem que botar a faca na boca. Com um braço, estou com uma arma. Uma espada. Arma não, aqui no Rio de Janeiro fica chato, né? Parece que eu estou incitando a violência. Mas assim, espiritualmente, a espada do Espírito, a Bíblia. Cantarino vive, assessora aí qualquer coisa aí. Mas queridos, eu estou falando sério. Com uma mão nós vamos ter que trabalhar para o Senhor. Com a outra nós vamos ter que estar aí na nossa mente a palavra de Deus, renovando a nossa mente. Sabe por quê? Todo dia, Satanás se levanta contra mim e você para que a gente pare. E deixe o serviço de Deus para lá. Sabe por quê? É porque Satanás não quer ver nem eu e nem você dando muitos frutos para Jesus. A última coisa singular que eu queria te sinalizar: para os salvos, olha só essa frase aí. Para os salvos, não deveríamos pregar para a salvação, pregar a salvação. É lógico. O Flávio precisa de pregação para a salvação? Óbvio que não. Um homem de Deus, cheio do Espírito, ama servir ao Senhor com uma vida linda. Para os salvos, não deveríamos pregar a salvação, mas para os salvos deveríamos pregar a morte para o mundo e um viver servindo a Deus e a sua igreja. Jesus foi servido naquele tempo de tentação.
Talvez uma das maiores tentações que a igreja passa hoje é a tentação do entretenimento e da frouxidão do serviço para com Deus. Só que nenhum povo vai ganhar uma guerra com o reino das trevas de forma relapsa e sem elevar ao nível de serviço integral com exposição de vida. Não vai. Não creio nisso. Por fim, vamos ver se é por fim mesmo. É fim mesmo, né? Vocês vão ficar livres de mim. Finalmente, ciente de tudo quanto envolve servir a Deus, o que eu decidirei? Aliás, não, me perdoe. O que você vai decidir? Eu tomei a liberdade de falar de um testemunho pessoal. Aí eu tenho a liberdade de falar assim com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês. Não deixa passar essa conferência sem reprogramar o nível e botar no limite máximo o nível do que você está disposto a fazer para servir a Deus, cuidando de pessoas, para que você cumpra o propósito de discípulo de Jesus, que é dar muito fruto para a glória de Deus. O quê? O que você vai decidir? Diz o texto assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirás. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que eu e você precisamos sair daqui hoje à noite tomando uma decisão. Domingo que vem, vamos dar uma deixa aí nas mensagens da série, não é? Pastor Roberto e Vitor. De manhã teremos um evento da MCA, se não me engano. MCM. MCA é coisa de antigo, né? Eu estou atrasado. E à noite, a honra e a alegria de termos o pastor Fabrício conosco, um missionário espetacular. A gente aprende tanto servir a Deus quando a gente olha para a vida daquele homem que expõe a sua própria vida ao limite, né? A exposição familiar ao limite. Não porque é um irresponsável, sável, não. É porque ele ama a Deus e escolheu colocar lá no alto nível, né? Todos os pastores que eu tenho visto influenciar muitas vidas, agora que eu convivo um pouco mais com pastores, todos eles, sem exceção, estão andando na linha para lá do vermelho. Para lá do vermelho. O dia eu conversei com um, na quinta-feira de manhã. Falei assim: puxa, você está cansado, hein? Eu não durmo desde domingo, preparando as coisas para a estrutura da igreja, né? Outro dia eu sentei com uma outra pessoa, eu estava com uma esposa dessa pessoa. Nossa, que pressão! Eu senti a pressão daquele esposo. Mas um homem que ama a Deus, que está assim, se encaixando num caminho muito estreito entre viver, permanecer vivo, mas servindo a Deus com toda a sua vida. Então, queridos, decidir servir a Deus não é tentar preservar a sua família. Já que estamos falando de família no fim desse item, uma história me marca muito. Nossa primeira turma de escola de líderes, em setembro de 2011, ao término dela, eu acho até que a Esther estava lá. Domingo de manhã, primeira turma, não estava, Esther? Eu não sei de uma pergunta, se ela lembra de uma pergunta, eu nunca mais esqueci aquela pergunta. E uma irmã muito querida, muito amada, virou para mim e falou assim: Luiz Otávio, se nós formos seguir isso que você está falando, aonde vai ficar a nossa família? Imagina, né? Um cara que pelo menos faixa eu tenho, né? De que trabalha com família, né? Devo enganar bem, né? Mas assim,
uma mensagem dessa, no peito. Eu falei assim, nossa, sabe aquele tempo que não dá nem para pedir misericórdia na oração? De repente veio um estalo na minha mente. Eu falei assim, a família não fica, ela vai junto. Queridos, essa é a verdade. Qualquer serviço do Senhor que te exija colocar sua família de lado e dizer que a sua esposa é que está te atrapalhando para avançar no seu ministério, isso é o demônio que está te falando. Toda a estratégia de servir a Deus que fala assim, é o meu esposo, que é muito devagar, olha, ele não está com nada, eu amo a Deus, ele não ama a Deus, e começa aquela disputa tola. Quem está botando essa impressão no seu coração é o diabo. Porque nunca, nem Deus, nem Jesus e nem o Espírito Santo de Deus vai querer romper a sua família para que ele te sirva. Pelo contrário, ele vai estar disposto a preservar a sua casa. A preservar a sua casa. E eu queria confessar uma coisa. Lá na Assembleia de Deus eu entendi uma mensagem. Naquela conferência, quando nós falamos sobre servirmos a Deus com a família, Deus tinha me dado um último texto. E eu escolhi não trazê-lo aqui, na conferência. Por quê? Porque na correria talvez eu não pudesse ter tempo de explicar direito. E aí, quando eu então senti que deveria compartilhar com alguns ajustes essa mensagem, o Espírito me falou assim, aquele quarto contexto de uma família, é para cá que você vai trazer essa palavra. Quando, se não me engano, Nicodemos recebeu a mensagem do Evangelho na sua casa, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus desceu por sobre aquela casa. E cheios do Espírito, entregaram a sua vida para Deus e se batizaram. Queridos, nós temos tudo para fazer a obra mais linda que você possa imaginar nesta região do Rio de Janeiro. Eu não estou aqui dizendo para você que é fácil, mas nós temos tudo. Nós temos o Deus Pai, lindo e poderoso, o Deus Filho que derramou o seu sangue para remir os meus pecados e o seu. Temos o Espírito Santo de Deus, que é o poder, é o dínamo de Deus para a gente realizar, Queridos, se nós escolhermos largarmos os deuses dos amorreus, ou os deuses Luiz Otávio, os deuses Roberto, os deuses Kaique e assim por diante, se nós entrarmos nessa engrenagem, Deus vai assim projetar a sua igreja para alvos inimagináveis. Por isto, essa série de conferências, de mensagens, porque isso tem que me confrontar, tem que te confrontar. Na primeira reunião, sobre o início do trabalho de células mesmo, ali na executiva, ali com a Celeste Câmara ainda, muitos anos atrás, em 2011, ela cantou um cântico que me lembrou, eu nunca mais me esqueci. Que não passe de nós o teu Espírito, e que não seja necessário que se levante outra geração, que vá avante, que leve o Evangelho e que conquiste essa terra para o Senhor Jesus. Não nos falta nada, talvez uma rendição maior, para entregarmos tudo a Deus, inclusive expondo as nossas vidas. Só quero te dizer uma coisa, se algo der errado aqui, se algo der errado comigo um dia, e eu, não culpa a igreja não, que a igreja expõe a gente, que a igreja não sei o quê, esquece, vamos nos encontrar lá em cima, e lá nós vamos festejar, porque se um dia der errado aqui, eu recebo o presente da minha vida, a minha vida eterna, diante do meu Deus, e eu confesso, que eu já perdi muito tempo da minha vida, não sei se você. Eu quero dar muito fruto. Eu quero levar o Evangelho. Eu quero compartilhar do poder de Deus. E eu creio que você também quer. Você quer nessa noite tomar uma decisão radical. 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 Você quer mesmo entrar num patamar de serviço, não
teológico, não teórico, mas um serviço que te leve a servir, expondo a sua própria vida para Jesus, eu quero te dizer, Ele te recompensará, Ele te honrará, Ele te lançará para lugares que você jamais poderia imaginar. Fechando, enquanto o Kaique dá as primeiras tecladas, né? Se precisar de ajuda, eu ajudo aí, eu sou bom demais de teclado. Eu me lembrei, cada dia que eu vivo algumas experiências com Deus, eu chego à conclusão que Deus nunca se engana. Eu me lembro que numa das épocas mais difíceis da empresa, eu fui para a China. E nossa, eu trabalhei igual um condenado. Nossa, eu trabalhei que eu parecia que eu ia morrer de tanto trabalhar. Acho que a única coisa bacana que eu herdei assim, eu percebo meio espelhado na minha vida do meu pai, é que tal como meu pai era um trator de trabalho, eu também trabalho. Eu não sou um cara medroso, eu não sou um cara que foge de trabalho. Se eu tenho que cumprir alguma coisa, eu vou cumprir. Custe o que custar. Todas as vezes falam assim, Luiz Otávio, não vai dar. Tem alguma alternativa de não ser dessa forma? Não, não tem. Então vai dar. E eu parto para fazer. Custe o que custar. Eu faço isso no trabalho. Para entregar as coisas, eu faço isso. Por que eu não vou fazer muito mais para o meu Deus? E lá na China, ouvindo uma música, o Espírito Santo começou a me falar, eu exausto. Devia ser umas 2 horas da manhã, eu tinha acabado de chegar do trabalho, eu tinha que estar às 7 de novo, acordar às 5. E eu botei um cântico, porque eu estava tão estressado. E aquele cântico começava a falar assim, eu tenho planos que serão espetaculares para você. E eu falava assim, perdido nessa China, que eu nem sei se eu vou voltar. É ruim. Será, Deus? E nossa, desde lá, Ele tem aberto a porta assim devagarzinho. E eu cada dia fico mais maravilhado de como Deus tem feito a minha vida espetacular. Um dia eu decidi, mesmo que me custe a morte, eu vou servir a Deus enquanto houver fôlego no meu coração. Eu vou pregar o Evangelho aonde me chamarem. Eu vou com a minha família cumprir os propósitos. E nós vamos juntos para os céus. Se a Suzane vai ter mais galardões do que eu, não importa. O que importa é que nós vamos estar lá no céu. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade com Deus. Eu abro o meu coração, eu tenho. Eu amo tanto a minha esposa que às vezes eu fico cogitando que lá no céu eu não vou ter lá como a minha esposa, como a minha amiga. Quando eu estou nessa igreja e minha esposa está viajando, parece que eu estou numa igreja estranha. Vê se cabe isso. Eu estou aqui há quase 43 anos, mas ela não está aqui, ela não entende isso. Para mim basta eu te olhar. Ela fala, você é um baita de um egoísta, né? Eu falei, pode ser, tudo bem. Queridos, Deus nos chama a uma entrega radical. Radical. Serviço, 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 com muita alegria para a glória de Deus. E se um exército se levantar, também a partir desta conferência de serviço, rapidinho nós vamos ganhar Copacabana para Jesus. Sabe por quê? Não nos falta mais nada. O poder do Espírito está sobre nós. O sangue do Cordeiro está sobre nós, purificando todo o passado, lavando todo o pecado. O poder de Deus que queima tudo que não pertence a Ele e só deixa o ouro refinado em mim e você, está em nós e sobre nós. A Trindade escolheu fazer da minha vida e da sua a casa deles. Basta essa igreja se levantar num serviço radical, os muros cairão, sem mensagens na parede, e as vidas correrão para cá, correrão para cá, correrão para cá, correrão para cá. Se você está achando estranho, eu estou achando estranho. Foi o primeiro domingo com 2 cultos. Eu estava batendo asa, né? Passeando por aí no primeiro culto. Nossa, eu achei bacana demais. Já estou sonhando com o terceiro. Ei,
Desde outubro sonhávamos com 2. Eu já estou sonhando com mais um. Tem como encaixar talvez um de 3 às 4h30? Tem ou não tem? Será que vai ficar vazio o banco? Se essa igreja escolher servir com as coisas pequenas, com o mover do Espírito, com o poder do nome de Jesus, ei, milhares de pessoas virão. Uma voz profética entrou aqui um dia e falou naquele gabinete: façam mais um culto. Quando abrir um culto, Deus vai encher. Tem sido assim desde o início. Queridos, é sério demais. Mas passa por um caminho estreito, que eu te convido hoje a ir além. Deixa essa vida mole para lá. Vamos ganhar. Eu quero dizer, aquela palavra do Espírito Santo de Deus para mim, na China não pertence a mim, pertence a você, a você, a você, a você. Renda-se, trabalhe mais, você verá a glória de Deus. Você vai ver que a sua vida vai ser esplendorosa, nada vai te faltar, Deus vai te honrar, Ele vai te recompensar. Nada vai te faltar. Até o dia de Jesus, quando nós vamos subir para o céu e exaltar eternamente o nosso Deus. Será que você escolhe nessa noite radicalmente entregar sua vida num serviço louco? Um serviço que honre a Deus, que exalte o seu nome. Se você quiser entregar a sua vida nessa percepção, né? Se você entendeu que essa palavra é para você, eu queria convidar você a vir e sinto mesmo, né, que a gente talvez pudesse encerrar esse tempo orando a Deus. Se você quiser ficar de pé, numa decisão muito pessoal, eu queria convidar você a ficar de pé. Mas queria pedir para que o nosso pastor, né? Nós só temos um pastor aqui em Copacabana. Em primeiro lugar, o nome dele é Jesus Cristo. Depois dele é o Valente. Eu queria convidar o pastor Vitor, né? Diante da igreja que Deus tem confiado a ele, né? A orar por nós. Não estou aqui querendo jogar serpentina. Eu não posso fazer isso, jogar confete na vida de ninguém. Mas se tem um homem que sabe servir e que pode inspirar a minha e a sua vida, esse homem está aqui. Um homem falho, um homem cheio de limitações, mas que para mim, aonde eu vou, as pessoas falam assim: se no Rio de Janeiro tem um homem que serve a Deus, esse homem se chama Vitor Manuel Valente. Eu falei: o meu pastor. Ontem foi igualzinho. Estava com 3 pastores. Um falou assim: ele foi meu professor. Eu falei: nossa, você conviveu com ele quantos anos? 4? Nossa, eu estou há 40, não, 28. Ainda estou tendo que aprender, porque eu sou muito ruinzinho, né? Mas você, meu irmão, vai decolar. Então o nosso pastor talvez é a pessoa mais apropriada para orar por nós, por essa sua decisão. Sabe por quê? Porque até numa decisão assim tem que ter equilíbrio. E Deus tem dado equilíbrio para ele. E nós queremos publicamente dizer: pastor Vitor, nós te amamos. A sua vida tem inspirado. Talvez a gente não tivesse esse ambiente de serviço na igreja se não tivéssemos um exemplo tão bacana, tão lindo. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas Ele é o nosso pastor, Ele vai orar por nós. Amém. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque tem sido um dia tão precioso na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. E agora, Deus, é um tempo de decisão. Ó Deus, não podemos ficar em pé porque outros ficaram. É algo entre eu e o Senhor. Deus, é algo íntimo, é pessoal, entre a minha vida e o Senhor. E nessa noite eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos leve mesmo a uma decisão. O Senhor sabe como temos vivido, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que nós o amamos de todo o coração, mas Deus, há coisas que ainda precisam ser revistas em nossas vidas. Deus, há algo que queremos depositar no Teu altar nessa noite. Queremos colocar, ó Deus, alguns ídolos que nos têm impedido de trabalhar mais e mais para o Senhor. Por isso, ó Deus, tudo aquilo que não Te agrada, nós entregamos ao
Senhor nesta noite. Tudo aquilo que tem impedido a ação do Teu Espírito Santo, nós queremos entregar ao Senhor. Ó Deus, espíritos que tantas vezes nos impedem, ó Pai, de abrir o nosso coração, de deixar o Espírito Santo nos levar. Pai querido, limpe isso agora. Pai, faça uma obra poderosa na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Pai, nessa noite, dê-nos visão. Nessa noite, dê-nos sonhos, ó Pai. Tivemos essa zona sul do Rio de Janeiro se convertendo ao Senhor Jesus. Pai, tire de nós o espírito de incredulidade. Ó Deus, tire esse espírito do nosso meio. Tire em nome de Jesus agora. E que creiamos, Senhor, que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Então, Deus, nesta noite, abençoe meu irmão, abençoe minha irmã, abençoe cada um de nós que está de pé agora. Ó Deus, que saiamos daqui com o propósito de realizar a Tua obra em nossas vidas. Ó Deus, que possamos ir além. Leva-nos além nessa noite, ó Pai. Nos incomode, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que nós saiamos aqui nessa noite incomodados, profundamente incomodados, Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando no meu coração, nos nossos corações, porque Deus, isso não é obra de homem, é do Senhor. O Senhor está nos desafiando, o Senhor está nos chamando para uma obra do Senhor nesta cidade. Então, Deus, abençoe em nome de Jesus o meu irmão, a minha irmã. Pai, eu peço nessa noite que o Senhor converta o coração do marido à esposa, que o Senhor converta o coração da esposa ao marido, que o Senhor converta o coração de filho ao pai, de pai ao filho. Ó Deus, é a família. O Senhor não quer divisão, mas o Senhor quer que todos nós vamos com as nossas famílias juntas, unidas, levando a mensagem do Evangelho. Pai, continue nos abençoando. Pai querido, nos leve além, Senhor. Nos lance como flechas que atingem o alvo. É a nossa oração. Nos despeça na sua paz bendita. Nos dê uma semana ricamente abençoada. Senhor, faça de cada um de nós pescadores de homens, que saiamos daqui com as nossas redes para pescar, que seja uma pesca abundante essa semana, para a glória do Teu nome. Deus, nos livre do mal, nos livre do perigo, nos livre das balas perdidas, do sequestro, saidinha de banco. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor faça cair por terra todo o planejamento estratégico das trevas. Pai, em nome de Jesus nós oramos essa noite. Pai, impeça toda a obra do inferno nessa cidade. Espírito de morte, que o Senhor derrube em nome de Jesus. Toda a obra de Satanás caia por terra em nome de Jesus, porque há igrejas nessa cidade que clamam e creem no poder do Evangelho. Senhor, nos abençoe. Pai, vá visitando as comunidades do Rio de Janeiro, vá visitando toda essa cidade, ó Pai, e que caia por terra agora todo o poder das trevas, que o inferno caia por terra e que o nome de Jesus seja visto, exaltado e glorificado para a glória do Teu nome, porque é nesse nome santo, é no nome invencível, o nome que é sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará. É no Teu nome santo que nós oramos, e o povo que crê disse amém. O povo que crê disse amém. O povo que crê disse amém e amém e amém. Que Deus nos abençoe. Aleluia.